Hotline Miami, sem dúvidas um dos jogos indies mais diferentes já feitos e um dos jogos mais incríveis já feitos, e minha duologia de jogos favorita, em específico Hotline Miami 2 é meu jogo favorito da história, mas o vídeo de hoje eu vou comentar apenas de Hotline Miami 1, falar um pouco de sua história, falar um pouco de sua gameplay, sua produção e etc. Lançado no dia 23 de outubro de 2012 pela Denaton Games, se bem que a Denaton Games definitivamente não é uma empresa grande de jogos. Hotline Miami 1 foi basicamente criado por apenas duas pessoas, esses dois deuses arcanos ancestrais malignos, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome deles. Uma das características que mais chama a atenção ao ver Hotline Miami pela primeira vez, além da sua pixel art diferenciada, seu estilo de arte que lembra a estética de Miami nos anos 80, é sua câmera, sua visão de cima, muito semelhante ao primeiro e o segundo GTA, o que não é apenas uma escolha simples, porque se a câmera de Hotline Miami fosse diferente, em primeira ou em terceira pessoa, isso seria totalmente no oposto da gameplay principal do jogo, que é os inimigos morrem com apenas um ataque, mas você também morre, e a câmera por cima proporciona uma visão maior, podendo enxergar quase todos os inimigos no seu campo, assim facilitando e deixando o jogo menos frustrante. O jogo por si só já é bem frustrante e meio difícil, isso porque o jogo é justo. O jogo só começa a ficar injusto a partir de Hotline Miami 2, esse é um dos motivos de porque muitos jogadores não gostam do segundo jogo, mas enfim, ao longo das fases, os inimigos começam a mudar, que dificulta ainda mais essa gameplay. Tem os inimigos base, que assim como você morrem para qualquer hit. Tem os inimigos robustos, ou inimigos gordos, que não podem ser mortos com socos ou com armas brancas. E tem os cachorros, que são o maior demônio desse jogo, pelo amor de Deus. Agora falando um pouco da história do jogo, Hotline Miami começa com seu personagem, que vamos chamar de Jacket, aparentemente num banheiro. E quando ele sai, ele aparece dentro de uma sala com 3 outras entidades. Don Juan, com um corpo feminino e um rosto de cavalo, Rasmus com um terno branco e um rosto de coruja, e Richard com um rosto de frango e aparentemente usando as mesmas roupas que o Jacket. Don Juan diz que Jacket não se conhece, Richard diz que ele o conhece e Rasmus diz que ele não conhece. Transição, foda-se. Jacket acorda dentro do seu apartamento e recebe uma ligação deveras exótica. Checando na frente da sua casa, ele acha uma caixa e dentro tem uma carta e uma máscara de frango, e indo até o endereço pedido, que é um metrô. Então ele mata todo mundo lá dentro, mata um homem com a mala, desce de novo e aparece um trem com mais 2 membros da máfia russa. Ele mata os dois, depois vaza dali, vai até um beco, joga aquela mala que ele pegou no lixo e por algum motivo mata um morador de rua, porque sim. Saindo de lá, ele vai até uma pizzaria e encontra seu aparentemente amigo, Beard. Eu não vou falar muito desse personagem, pretendo deixar para comentar mais sobre ele em um possível vídeo futuro sobre o segundo jogo, já que ele tem bem mais destaque lá. Mas enfim, Beard é o personagem mais gentil desse jogo com o protagonista e realmente parece alguém que se importa com ele. E ele aparece no final de todas as fases do jogo, pelo menos até o capítulo 11. Jacket volta para o seu apartamento, depois recebe outra ligação mandando ele para outro local. Chegando lá, uma estrutura da máfia russa, ele invade o local, mata todo mundo e vai embora. Saindo de lá, ele encontra Beard novamente, que por algum motivo está trabalhando em outro estabelecimento. Eu também não vou comentar muito sobre isso, pelo menos não nesse vídeo. E isso se repete novamente. Jacket vai para o seu apartamento, recebe outra ligação, vai novamente até uma estrutura diferente da máfia russa, mata todo mundo, vai embora e encontra Beard no final do capítulo. Aqui o jogo já apresentou basicamente a mecânica mais popular de Hotline Miami, que são suas icônicas máscaras. Até porque, olha isso. Isso aqui é literalmente a cara, o suco de Hotline Miami em uma imagem. As máscaras basicamente servem para mudar seu estilo de jogo e a forma como é sua gameplay, só que não de uma forma tão gritante. Muda de uma forma menorzinha assim, mas ao mesmo tempo que sim, ajuda muito ou até em alguns casos deixa sua gameplay mais frustrante. Alguns exemplos de máscara é a Tony, que faz com que seus socos deem hit kill nos inimigos,
a máscara Peter, que faz com que suas balas fiquem silenciadas, ou a máscara Brandon, que deixa você parecendo Flash, você corre muito rápido, literalmente trem-bala. E outras máscaras relevantes para se ressaltarem a máscara Oscar, que deixa a tua visão toda sabugada, horrível, o que até faz sentido, já que é a máscara de topeiro, então faz sentido essa máscara ser tão descartável. A máscara Phil, que faz com que seu jogo fique em francês, uau. E a máscara Jones, que visualmente parece uma máscara extremamente boa, mas não, só deixa o jogo mais gore. Esse trio que eu acabei de falar é literalmente a trindade do descarte, a trindade do questionável. Até porque não teria motivo para você usar essas máscaras que mais atrapalham do que ajudam. Tipo a Oscar, que literalmente só quer um debuff do caralho, não tem motivo para você usar essa máscara. Mas enfim, voltando a falar da história do jogo, partindo pro capítulo 3. Jacket novamente vai para uma estrutura da máfia russa, porém dessa vez, ao matar o primeiro e segundo andar, quando ele desce para sair do local, ele encontra um gordaço, que é a primeira boss fight do jogo, que basicamente é a única mudança de gameplay dele, é que ele precisa tomar ao todo 3 tiros de espingarda, especificamente, para aí sim ele ficar deitado no chão e você poder finalizar ele. Então, indo até uma sala que antes estava bloqueada, ele encontra uma mulher que pede para ser executada. E ao julgar pelo visual dessa sala, garanto que a máfia russa não estava usando ela para coisa boa. Enfim, ao invés de matar ela, o Jacket resgata ela e leva ela até o seu apartamento. E até o capítulo 11, ela vai ficar frequentemente sendo vista no apartamento do Jacket. Vou falar um pouco sobre essa personagem porque ela só aparece em Hotline Miami 1. Vamos chamar ela de Girlfriend. E não necessariamente ela é dita sendo a namorada do Jacket, mas aparentemente eles criam uma relação com o passar do tempo. Ninguém sabe o nome real dessa personagem, ou sequer uma história dela, mas tem várias teorias na qual eu não vou abranger muito elas, mas eu acho que a mais popular é que a Dom Juan é a Girlfriend, no caso a Dom Juan seria o nome real dela, o que indicaria que a namorada do Jacket, a suposta namorada dele, também era uma mascarada, mas que acabou sendo presa e usada para fins nem um pouco éticos e bem repulsivos da máfia russa, mas felizmente acabou sendo resgatada pelo Jacket. Depois daquele primeiro diálogo, ela literalmente não fala mais nada durante todo o jogo, mas a gente consegue perceber claramente ela confiando cada vez mais no Jacket com o passar das fases, já que no começo de cada capítulo, quando você acorda em seu apartamento, ela parece estar menos desconfortável. E caso você não tenha percebido isso até agora, o Jacket ele é mudo, ele literalmente não fala nada durante todo o jogo, e esse aparentemente, pelo menos até o momento, é o primeiro ato de humanidade dele, porque até onde a gente viu ele, pelo menos até agora, até o capítulo 3, é só ele matando pessoas. A única pessoa que ele não matou na frente dele foi o Beard, até um morador de rua inocente ele executou. Só que o Beard era como uma relação de amizade e proximidade, ele confiava no Beard. Só que a Girlfriend ele literalmente trata com empatia. Ele não trata ela de uma forma hostil como ele trata a maioria dos NPCs desse jogo. Mas enfim, voltando a falar da história. Jacket novamente aparece dentro daquela sala com as 3 entidades Dom Juan, Erasmus e Richard. E a parte mais importante desse diálogo antes do Jacket acordar é sem dúvidas as 3 perguntas que Richard fala. E a frase mais marcante dessa franquia / duologia inteira. Você gosta de machucar outras pessoas? Ele também pergunta quem está deixando mensagens na sua caixa postal. E a última pergunta que você está agora. Depois ele diz que o Jacket finalmente pode ir embora e o Jacket acorda. Depois tem mais uma repetição daquilo que já está bem batido. Jacket acorda em seu apartamento, atende o telefone, vai até o local designado, faz um massacre, vaza e fala com Beard. Isso se repete no capítulo 4, que não tem muito o que ressaltar, no capítulo 5 e no capítulo 6. São 3 capítulos que basicamente não tem nada demais para acrescentar. No máximo, sei lá, ele mata um cara cagando no capítulo 6. Mas então no capítulo 7 tem algo diferente para se comentar. Como é de praxe, Jacket recebe uma ligação, vai até o local designado, mata todo mundo, os 4 andares daquele capítulo, mas quando ele termina de matar todo mundo no último andar,
ele recebe uma ligação, o que não faz o menor sentido. Tipo, como que a pessoa que está enviando as ligações pro Jacket manda uma ligação pro local onde ele foi designado, sabendo que ele iria atender. Tipo, como que a pessoa sabia que ele iria conseguir matar todo mundo, como a pessoa adivinhou o tempo que ele matou todo mundo. Isso não faz o menor sentido, se bem que, cronologicamente, ele já foi designado a matar uma série de estruturas diferentes, cheio de russo. Ele matou todo mundo, porque esse bicho é poderoso. Ele tem capacidade de tudo, ele é um ser humano normal que entra em locais com vários outros seres humanos normais e mata todo mundo sem nem arranhar, porque é foda. Mas então a ligação pede pra ele ir pra outro local, então ele chega lá e o local designado era uma tal de Phone Hole. Chegando lá, ele vê que todo mundo lá dentro tá morto, teve um massacre lá dentro. Então, indo no elevador e subindo, ele encontra alguém com um capacete de moto, que vamos chamar de biker, e ele diz: "Você é uma carne moída", ou "Você é uma carne assada", ou "Você é um homem morto". Bom, ele diz "You are a dead meat", traduzam como quiser. Eu prefiro pensar que ele disse "Você é uma carne moída", até porque ele tem um cutelo e ele vai arrancar sua clítoris fora. Então o Jacket vai e pega um taco de golfe que tinha pelo cenário, e aqui começa a segunda boss fight do jogo, que mecanicamente é: a cada de tempos em tempos, o biker dá um dash pra frente com o cutelo dele e tenta de acertar. Você desvia de 2 dashes dele, mas no terceiro, ao invés de ele dar um dash, ele taca o cutelo dele em você. Você desvia, então ele corre até a parede para tentar puxar o cutelo fora e você tem a oportunidade para acertar ele. Isso se repete 2 vezes, aí depois ele cai no chão todo ferido e você estoura a cabeça dele com um taco de golfe. Só que não é explicado exatamente o porquê matamos o biker, ou o que ele estava fazendo, ou porque ele matou todo mundo da Phone Hole. Mas então, ao sair do local, Jacket se depara com outra sessão com as 3 entidades. A parte mais importante, sem dúvidas, é o que Richard fala. Ele diz que tem 3 premonições para Jacket. A primeira é que alguém que ele conhece não é o que ele acha ser, algo que ele gosta será tirado dele. E por último é que no dia 21 de julho ele vai acordar numa casa maior. Sobre o capítulo 8 e 9 não tem muito o que comentar, além do capítulo 8 se passar em um dos melhores ambientes do jogo, que é uma boate toda retrô da máfia russa, e tocar uma música muito boa nesse capítulo. E o capítulo 9 de diferente é só no final, que a polícia do nada começa a invadir o local e você tem que fugir. Ao terminar o capítulo 8, Jacket vai se encontrar com Beard, mas quando ele chega no mercado de Beard, no chão do local tem um cadáver de biker. Beard diz que precisa falar algo importante para Jacket. Ele comenta que nada do que ele está vendo é realmente real. Então o cadáver de biker começa a se mexer, tem uma estática na tela e por algum motivo o cadáver some. Isso sim é no mínimo estranho. Reparem que dentro do banheiro do lado da caixa de Beard tem um NPC que nunca apareceu antes. Esse NPC vai ter mais destaque daqui a pouco. Ao terminar o capítulo 9, Jacket vai encontrar Beard dentro de uma pizzaria, mas chegando lá, Beard tá caído no chão. Não é explicado se ele só tá desmaiado ou morto. E o homem que aparece dentro do banheiro no capítulo anterior agora é o caixa da pizzaria. Ele é bem hostil com o Jacket e só manda ele ir embora, bem diferente do que o Beard faz, e o Jacket só vaza de lá. Sobre o capítulo 10 não teria nada pra comentar se a porra desse capítulo não fosse o capítulo mais difícil do Hotline Miami 1. Só por causa dessa sala. Dessa maldita sala. Mas fora isso, não tem muito o que comentar sobre esse capítulo, além dele ser extremamente difícil. Ao terminar o capítulo 10, o Jacket vai encontrar com Beard, só que novamente aquele homem misterioso está no lugar de Beard, e Beard está de novo deitado no chão, mas agora dá pra ver claramente um golpe em sua cabeça, indicando que provavelmente ele está morto. Mas estranhamente Jacket só vai embora do local. Falando do capítulo 11, Jacket vai até o local da máfia russa, mata todo mundo, mas quando ele estava saindo do local, do nada uma van parece quebrando tudo, e aqui tem a terceira boss fight do jogo. E basicamente de dentro dessa van começam a spawnar vários inimigos, enquanto quem está dirigindo começa a atacar molotovs em você. Você tem que matar os inimigos e desviar das molotovs por um certo tempo,
até o motorista sair e você poder matar ele. Mas o Jacket não apenas mata ele tortura, quebra cada osso, taca fogo, ele brutaliza completamente o cadáver desse cara, de graça, por absolutamente nenhum motivo. Pelo menos até agora, essa aqui foi a morte mais brutal que Jacket já cometeu. E sem nenhum motivo específico, ele só destruiu o cadáver daquele cara. Saindo do local, ele vai se encontrar com Beard e novamente aquele homem está no lugar de Beard. Só que dessa vez o cadáver de Beard não pode ser visto no chão, apenas um rastro de sangue, indicando que sim, esse cara matou Beard. Ele de novo é hostil com o Jacket, então o Jacket vai embora do local, mas antes de sair ele nota que tem 2 cadáveres de membros da máfia russa em uma mesa, que não faz o menor sentido. Mas enfim, voltando pro seu apartamento, quando ele chega lá, ele nota que a porta do banheiro está aberta. Ele viu o cadáver de sua namorada no chão, indicando que alguém matou ela. Então aí pra sala de estar, ele vê um homem com uma máscara de rato e uma arma de fogo na mão. E diz, finalmente você chegou. E dá um tiro no Jacket. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que quando você toma um tiro, aparece no canto inferior esquerdo da tela o pop-up. Aperte R para resetar. E isso é o que aparece toda vez que você morre em Hotline Miami. E como eu citei anteriormente, tudo te dá hit kill e o jogo é difícil. Então você vai ver esse pop-up com muita frequência. Então quando você toma um tiro e aparece aperte R para resetar, você pensa que tem uma forma de evitar esse tiro, essa morte, mas não tem. Mas então o Jacket aparece dentro de seu quarto e quando ele sai dá pra ver o cadáver de sua namorada e o seu próprio cadáver. E agora sentado no sofá não tá mais um homem na máscara de rato, e sim Richard. Richard diz que apenas sobraram eles 2 agora, já que Don Juan e Rasmus foram embora. Richard comenta que tudo o que acontecer a partir de agora é culpa exclusivamente do Jacket. Ele diz que tem uma cama lá fora, que ele deveria ir lá para descansar um pouco. E quando o Jacket sai de seu apartamento, ele encontra ele mesmo deitado em uma cama de hospital. E a cabeça dele explode. Foda-se. Sim, ele estava em coma esse tempo todo. Mas uma coisa que é muito importante ressaltar, não era um coma onde tudo o que aconteceu no jogo é falso. Quase todos os acontecimentos do jogo são memórias do Jacket e não criações na mente dele enquanto ele estava em coma. Então não é tipo aquela teoria de Pokémon onde o Ash está em coma e tudo que acontece nos episódios é só uma criação da mente dele enquanto ele está num sono eterno. Não. O Jacket é diferente. Tudo que acontece no jogo são as memórias enquanto ele está em coma realmente aconteceram, mas com distorções, como os cadáveres ambulantes e falantes. Jacket acorda de seu coma e aqui começa um dos capítulos mais chatos desse jogo, que é o capítulo 12, que basicamente é o capítulo inteiro stealth, onde você tem que fugir do hospital, mas eventualmente o Jacket fica parado porque ele não consegue andar direito, nem raciocinar direito, e é muito chato, é muito maçante. Durante 11/12 capítulos a gente se acostuma com o Jacket numa posição de predador que caça suas presas. Mas nesse capítulo o jogo subverte isso e faz com que a gente sinta uma sensação de perigo, já que o Jacket não pode ser agressivo, você não pode pegar armas, nem correr direito você só pode fugir. Jacket consegue voltar para sua casa e seu carro está completamente destruído, seu apartamento virou uma cena de crime, mas então ele pega suas roupas e vai até uma delegacia onde Richter está, e ele mata todos os policiais da delegacia. Porque foda-se. Mas então ele vai até o 3º andar e encontra o cara da máscara de rato, que se você me ouviu atentamente, você deve ter prestado atenção que eu chamei de Richter, que é o nome da máscara dele. Ele demonstra estar surpreso por ver Jacket ali. Ele diz que o que ele fez com a namorada de Jacket não foi nada pessoal e que ele também está recebendo ligações, mas ele não sabe quem está mandando essas ligações, nem porquê e nem como, mas ele diz que talvez a polícia saiba. Nessa parte você pode decidir se vai matar Richter ou não, mas canonicamente ele tá vivo, já que ele aparece no 2º jogo, então sim, Jacket deixou ele vivo, o que na minha opinião não faz o menor sentido, porque se tem uma coisa que o Jacket não tem é piedade, ele só demonstrou empatia por uma pessoa nesse jogo inteiro, e esse cara foi a pessoa que matou o único ser que ele demonstrou empatia, que era a Girlfriend, e ele não conhece o Richter, ele nem tem como saber se o que o Richter tá falando é verdade mesmo, e mesmo assim ele deixa ele vivo. Eu acho que isso é uma atitude que não faz muito sentido com o personagem. Não creio que o Jacket realmente faria isso.
mas canonicamente ele deixou o Richter vivo. Mas ao meu ver, o final que mais faz sentido para essa história é ele matando o Richter. Jacket também aproveita para pegar alguns documentos da polícia e ele descobre que as ligações estão sendo enviadas de um clube que tem ligação com a máfia russa. Então automaticamente ele associa que as ligações são da própria máfia russa e decide se vingar. Ele vai até esse clube, mata todo mundo, fala com o gerente e o gerente dá as informações de onde estão o líder da máfia russa, mas Jacket mata ele, só que não apenas mata, assim como o dono da van no capítulo 11, Jacket brutaliza ele, Jacket espanca ele até a morte sem nenhum motivo específico, isso é extremamente brutal. Indo até o local ele encontra The Father, o líder da máfia russa, com sua guarda-costas, a bodyguard, e 2 pumas. Jacket não corre pelo cenário e pega a única arma disponível, um troféu. Ele espanca os 2 pumas até a morte, depois mata a bodyguard e consegue desarmar o líder da máfia russa. Só que ele consegue pegar uma arma e se mata, porque como ele mesmo disse, ele não quer dar o prazer de ser morto pro Jacket. Parando pra pensar, isso é muito caótico. Tipo, porra, o Jacket é um ser humano normal, o cara foi uma estrutura onde tinha um líder da máfia russa, 2 fucking pumas, uma mulher com uma katana e mata todo mundo com um troféu. Ele é só um humano normal. Cara, Hotline Miami é muito cômico em alguns momentos, na moral. Mas então o Jacket pega um elevador que tinha naquela sala e indo até outro cômodo ele encontra o pai do The Father, ou seja, o pai do pai, que é o antigo líder da máfia russa, que já é um idoso cadeirante, e simplesmente mata ele. Assim o Jacket sozinho acabou com a máfia russa inteira. Ele então vai pra varanda do lado de fora, acende um cigarro, pega uma foto dentro de sua jaqueta e joga no ar. E assim Hotline Miami 1 acaba. Só que não, o jogo ainda não acabou. Do nada trocamos de perspectiva e agora estamos com Biker, sim, aquele cara que foi espancado e morto pelo Jacket no capítulo 7. Então, ele está interrogando alguém com máscara de porco, provavelmente chamado Albert. Ele demonstra querer sair desse negócio de matar russos, já que aparentemente ele só fazia isso por diversão. Ele está tentando descobrir quem está enviando as ligações. O homem da máscara de porco manda ele até um restaurante chinês interrogar o dono. Ele vai lá, mata todo mundo, que são vários membros da máfia russa. Chegando lá, ele interroga o asiático Fuboka e o asiático Fuboka, e ele descobre que provavelmente as ligações estão sendo enviadas pela Phone Hole. Porém, ao invés de ir direto para lá, ele faz o que uma das ligações misteriosas pede, mata todos os russos, depois volta para casa, e só aí depois ele vai para Phone Hole e por algum motivo faz um massacre lá dentro e mata o dono do local. Enquanto ele está tentando descobrir quem está enviando essas ligações diretamente em um computador da Phone Hole, Jacket aparece. Sim, Jacket, o mesmo que matou o Biker, só que dessa vez, por algum motivo, o Biker que mata o Jacket. Aqui a gente está lidando claramente com a situação de 2 universos paralelos. Qual deles é canônico? A resposta é bem simples, nenhum. Até porque os 2 estão vivos, sim. Em Hotline Miami, tanto o Jacket quanto o Biker aparecem completamente vivos, ou seja, nenhum dos finais dessa luta é canônico. Só que provavelmente o que aconteceu é que se você analisar a pixel art do Jacket e do Biker no segundo jogo, o Jacket não aparenta ter nenhuma sequela. Enquanto o Biker tem uma fucking cicatriz na cara, ele realmente parece debilitado. E não, o que aconteceu provavelmente foi que Jacket espancou o Biker com um taco de golfe, mas deixou ele vivo, ao invés de matar ele. Então o Biker consegue o endereço de onde ele precisava ir. Chegando lá, ele encontra um zelador que sai correndo e entra numa espécie de bueiro. Entrando lá também, ele acha uma sala cheia de máscaras e outros computadores, que aparentemente é daqueles 2 zeladores. Eu não cheguei a comentar sobre eles durante o jogo, mas eles aparecem em uma cena ou outra como personagens secundários, como parte do cenário, só que eles que eram as pessoas que estavam enviando as ligações para os mascarados, como o Biker, o Jacket e o Richter. Aqui esses 3 personagens têm um diálogo bem foda-se na real. Ele só basicamente diz que Biker é só um peão, ele não sabe o que está fazendo, e eles basicamente não explicam nada sobre o que está acontecendo. Então é um final bem sem respostas, e canonicamente o Biker deixou eles vivos, mas sim, você pode matar eles 2. E esse é o final ruim, inclusive, que é o final mais fácil de acontecer.
Porém, nas fases de Hotline Miami, nos capítulos, você pode pegar segredos, que são basicamente letras que no final formam a frase I was born in the USA. E assim você consegue interagir com o computador antes de entrar naquele bueiro, sabendo a senha, que é essa frase, e agora o diálogo entre o biker e os zeladores muda. A conversa também começa da mesma forma que no outro final, porém quando o biker demonstra saber a senha, ou seja, demonstra ter visto mais sobre o grupo, eles perdem a compostura e começam a explicar mais o que eles são. Porém o biker, por absolutamente nenhum motivo para explicação no meio, só diz que não se importa com política e vaza dali, porque como eu disse, canonicamente ele deixou os dois vivos. Então o final é só meio... mas claro que eu não vou deixar vocês sem respostas. Então, basicamente o que acontece é que na época da Guerra Fria teve um conflito direto, ou seja, a Guerra Fria no universo de Hotline Miami não foi tão fria assim, já que literalmente teve um conflito armado entre Estados Unidos e União Soviética, que foi a Guerra do Havaí, que é muito mais falada no segundo jogo. Enfim, com isso teve a coalizão russo-americana, que evitava conflitos nucleares entre essas duas potências, e começou a vir muitos imigrantes russos para Miami. E com toda essa guerra, grupos xenofóbicos ultranacionalistas se formaram nos Estados Unidos, grupos anti-russos, principalmente em Miami. E por algum motivo os personagens falam russos ao invés de soviéticos, o que não faz muito sentido, até porque Hotline Miami se passa em 1989, então pela lógica eles eram para ser chamados de soviéticos e não russos, mas enfim, com isso se formou um grupo ultranacionalista aparentemente pacífico chamado 50 Blessings, porque sim, legalmente eles podem existir, só que a 50 Blessings era uma fachada, já que basicamente o que eles faziam era enviar ligações para principalmente ex-militares que lutaram nessa tal guerra do Havaí e obrigar eles a matar membros da máfia russa, pelo simples fato de eles serem russos, já que o grupo é ultranacionalista. E eles usavam de ameaças, ameaçando a vida de quem recebia as ligações, ameaçando os familiares, amigos. E aí, no final, se você não fizesse o que a 50 Blessings pedia, você era punido. Ou as pessoas próximas de você também eram punidas. O que fazia com que as pessoas que recebiam as ligações, os mascarados, fossem quase que obrigados a arriscar suas vidas só para matarem russos, sem nem sequer saberem por que estão fazendo isso, já que eles não sabiam que a gente estava enviando as ligações. Enfim, essa foi a história do primeiro jogo, que nos dá mais perguntas do que respostas na real, mas muitas dessas perguntas vão ser respondidas no segundo jogo, e como eu já disse diversas vezes, e não vou entrar muito em detalhes sobre ele agora, uma das perguntas é tipo, por que o Jacket achou que as ligações estavam sendo enviadas pela própria máfia russa? Tipo, por que a máfia russa ligaria para ex-militares para eles matarem membros da máfia russa? Isso não faz muito sentido. Talvez o Jacket só seja xenofóbico pra caralho mesmo. Tipo, minha namorada morreu e eu acordei depois de um coma em uma cama de hospital. Foda-se, vou fazer um massacre na delegacia e acabar com a máfia russa. Hotline Miami é um jogo que funciona muito no aspecto de perspectiva, já que o jogo muda bastante conforme você joga na visão de Jacket, na visão de Biker. Além de outros aspectos que o jogo não explica muito bem, tipo o que são as três entidades, Don Juan e Erasmus, o que eles representam, porque Richard visualmente, literalmente parece representar o protagonista, o Jacket, mas Don Juan talvez seja a representação de sua namorada, e Erasmus a representação da máfia russa, já que ele usa o terno que todos os russos usam, e talvez por isso que ele odeie tanto o Jacket, mas no final Hotline Miami 1 vai ser para sempre meu jogo favorito, em específico Hotline Miami 2. É uma duologia simplesmente incrível, com a estética incrível, com a gameplay incrível, com a pixel art tão bonita, tão característica, marcante até hoje, 13 anos depois que esse jogo lançou. Enfim, eu sou o F Galo e vou ficando por aqui.